Diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está encoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos trazer até aqui para esse momento precioso de cultuar coletivamente. Muito obrigado pela nossa vida em comunidade. Muito obrigado pela comunhão que é proporcionada pelo Seu Espírito. Muito obrigado pela Sua palavra que não nos deixa soltos nesse mundo, sem direção. Mas muito obrigado que é por meio dela que o Senhor tem nos feito perseverar, ser conduzidos ao alvo da nossa vida, que é nos encontrar e permanecer contigo por toda a eternidade. Mais uma vez, observando a dificuldade que nós temos de compreender, fala os nossos corações por meio do Seu Espírito. Abre os olhos dos nossos corações para que, ouvindo a Sua palavra, entendamos e entendendo tenhamos vida em Seu nome. Nós oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje estamos retomando essa nossa série. Esse nosso sermão é o 10º, agora avançando para quase terminar o capítulo 4 de Hebreus. A título de recordação, já que a gente tem algum tempo sem trabalhar nesse livro, o autor aos Hebreus ele se dirige para pessoas que tinham confessado a Cristo publicamente, mas estavam sendo tentadas por conta das perseguições, das lutas, a abandonar a fé em Cristo. O argumento do autor o tempo inteiro é que abandonar a Cristo por conta de situações passageiras, temporárias, é de uma tremenda insensatez, porque não tem escape. Se nós abandonamos ao nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, não encontraremos em nenhum outro caminho, em nenhuma outra pessoa, a salvação que Ele oferece. Na verdade, é a única salvação. O autor aos Hebreus vai dizer, inclusive, que é uma grande salvação revelada para o nosso conhecimento. Isso porque Jesus não é mais uma dentre tantas outras possibilidades de nós nos encontrarmos com Deus, mas Ele é a última intervenção redentiva de Deus na história. É a última possibilidade de Deus falando ao coração dos homens, chamando ao arrependimento. Por isso que o autor vai dizer para a gente hoje, como diz o Espírito Santo: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O primeiro capítulo diz para a gente que Deus no passado falou de diversas maneiras, de muitos modos, por meio dos profetas, aos antepassados, mas nos últimos dias não falou por meio de outros intermediários, mas Ele nos falou diretamente por Cristo, por esse que veio ao mundo para assumir a nossa posição. Ele, como nós já vimos até este capítulo 4, Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que Josué, Ele é maior do que todos que já passaram na história, porque Ele é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, e que sustenta o mundo com sua palavra poderosa. Foi da vontade de Deus que Jesus Cristo se revelasse no mundo, participando da nossa condição humana, como nós vimos antes um pouco, mas sem pecado. Ele conseguiu vencer esse mundo sem que tivesse nenhuma distorção da sua justiça, sem que tivesse nenhum resquício de maldade, impiedade na sua vida. E Ele fez isso para quê? Para que por meio da sua morte, da sua jornada de sofrimento nesse mundo, nós fôssemos libertos da morte e tivéssemos uma esperança genuína de entrar no descanso prometido pelo Senhor. Libertos da escravidão do pecado, libertos dos poderes das trevas, agora em Cristo e somente em Cristo, nós podemos encontrar um caminho seguro para a eternidade junto a Deus. Em duas declarações aqui, entre aquilo que o autor coloca até esse capítulo 4, são chamamentos à atenção, exortações, chamadas ao posicionamento que ele nos traz. Eu já mencionei as duas. Ele diz para a gente: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que nos foi revelada? E a outra que está no capítulo 3. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, Deus falando, não endureçam os vossos corações, porque há um descanso prometido para o povo de Deus ainda hoje.
como houve uma promessa de entrada na terra prometida para Israel. É um lugar mesmo de alívio para os fardos da vida, é um lugar onde nós não teremos mais nenhum sofrimento, nem luto, nem dor, nem batalha, mas enquanto estamos nesse mundo, nós temos tudo isso e precisamos avançar sem abandonar a nossa tábua de salvação, que é tão somente Cristo. Essa entrada no lugar de descanso não tem outra forma, não tem como você conquistar pelo seu merecimento, não tem como conquistar por suas virtudes, pela sua boa educação, só tem um caminho, pela fé em Jesus Cristo. É o único caminho para entrar no descanso eterno. Mas para isso, precisamos nessa jornada que tem desafios, essa jornada que tem muitas lutas, não abandonar o barco. Não deixar para trás aquilo que ouvimos. Porque se nós agirmos como incrédulos, como pessoas insensíveis, como pessoas de coração duro, o risco é acontecer conosco aquilo que aconteceu com aquela geração de israelitas no deserto. O escritor lembrou a gente que uma geração inteira pereceu, morreu. Seus cadáveres ficaram expostos no caminho, longe do lugar que Deus tinha planejado que eles chegassem. Por quê? Porque endureceram o seu coração. O chamado, em vez de ser esse para as nossas vidas, nos assemelhar a esse modelo aí, é aquilo que nós vemos no versículo 11, que antecede o trecho de hoje, que é a base a partir da qual vamos desenvolver a nossa reflexão. No capítulo 4, versículo 11, o autor diz: em vez de serem pessoas que perseveram na dureza de coração, em vez de serem pessoas que mantêm seus corações numa posição firme de rejeição a Deus, vocês devem fazer o quê? Esforçar-se para entrar nesse descanso, diferente do que aconteceu com aquela geração desobediente. Não tem como nós entrarmos no descanso prometido por Deus, e esse é o tema do capítulo 4 inteiro, na vida eterna, sendo simplesmente arrastado, deixando que a vida te leve de qualquer maneira. Você precisa ter uma postura ativa, diligente. Você não pode desviar o seu olhar, tem que estar atento, manter os olhos no autor e consumador da sua fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida é diligente, não pode ser aberta essa fé de tempos em tempos. Não pode ser um compartimento da vida que nós escolhemos quando devemos revelar, mas uma vida ativa, cuidadosa, observando, porque tem muita coisa ao nosso redor que quer nos tirar dos eixos, quer tirar a nossa firmeza, quer nos tirar do caminho e desviar desse progresso que deve ser um progresso firme, direto, nem sempre correndo, mas sim perseverante, sem desviar para a vida eterna. Pessoas que agem dessa forma, desprezando a palavra de Deus, vivendo nesse mundo, como se tudo aquilo que ele diz não fizesse nenhum sentido, podem enganar até muita gente. E o autor aos Hebreus está se dirigindo para pessoas aqui que ele presume que tem uma salvação verdadeira, então ele sabe que o risco é grande de uma fé não ser genuína no meio dessas pessoas. Então, pessoas no contexto da igreja podem enganar a muitos, mas ninguém pode enganar a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode esconder a realidade do seu coração. E uma grande evidência de uma fé falsa é o que vamos desenvolver a partir de agora, é a incredulidade e o desprezo pela palavra de Deus. É você estar diante de ordens diretas do Senhor, da voz do Senhor com autoridade falando ao seu coração, e você menosprezar, tratar com pouco caso. Crer na palavra de Deus é também uma questão de salvação, é uma questão de eternidade, porque basicamente, se nós não confiamos em Deus, não confiamos na sua palavra, não confiamos nas promessas que Ele tem feito, o que vai acontecer conosco é a mesma coisa que aconteceu com os israelitas. Vamos cair, perecer, sermos tragados pelo nosso próprio coração, não entrar no descanso eterno, mas passar o resto da eternidade no tormento eterno. Por isso que esse trecho basicamente vai dizer para a gente isso. Não há outra forma de desfrutarmos do descanso que Deus oferece, senão crendo na palavra de Deus, transmitida de forma direta por Ele mesmo, quando se fez carne por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver o versículo 12 e 13 do capítulo 4, e isso vai nos assegurar o seguinte: a palavra de Deus, meus irmãos, ela é digna de confiança.
Ela é a única forma de caminharmos nesse mundo segundo a vontade do Senhor, porque ela possui uma autoridade, atributos, características que nenhuma palavra de homem tem. E aqui o autor vai fazer para a gente, a partir do versículo 12, 5 declarações, 5 características dessa palavra que nós precisamos observar para chegar ao descanso que Deus oferece. Vamos olhar o texto. A primeira dessas declarações, no versículo 12, diz para a gente que a palavra de Deus é viva. Meus queridos, muitos enxergam a Bíblia como um livro que tem muitas informações úteis, mas que é ultrapassado em diversos aspectos. Obsoleta, algo escrito há muito tempo, que produzia seus efeitos simplesmente no contexto em que foi elaborada, e tem algumas coisas de sabedoria para nos comunicar hoje, mas ela integralmente não pode ser tratada como se fosse a palavra de Deus para hoje. Alguns tratam essa Bíblia como se fosse tão somente uma enciclopédia, uma fonte, uma ferramenta de pesquisa para saber alguns fatos sobre Deus, sobre Jesus, sobre a história do povo de Deus, sobre salvação. Outras pessoas não dão crédito às Escrituras porque pensam, não é possível. O ser humano evolui de forma tão rápida, então as mentes do nosso tempo são mentes muito mais brilhantes, estudadas, muito mais aprofundadas, então não vai ter mais sabedoria, essa palavra não vai ter mais sabedoria para me oferecer do que os intelectuais de hoje, 2025, tão estudados depois de tantos avanços. Outras pessoas olham tantas promessas nas Escrituras ainda sem realizar, tantas coisas ainda sem cumprir, não vale a pena esperar. As pessoas ficam impacientes e falam, não, isso daqui não é para mim, eu vou viver da minha própria forma, segundo uma literatura, algum texto que seja mais recente. Outros ainda cedem ao verdadeiro valor da Escritura por ouvir pregadores liberais modernos que dizem, essa Bíblia precisa ser atualizada em diversos aspectos. Ela não serve para a gente inteiramente como ela está. Ela precisa passar por uma reforma para que aí sim nós tratemos essa Bíblia como palavra de Deus autoritativa. Mas, meus queridos, a declaração do autor não dá margem para nenhuma dessas posições. Ele fala que a palavra de Deus é viva. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz ao seu jovem pastor ali que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Deus. Deus foi quem soprou, Deus foi quem forneceu ao homem. E como ela foi soprada, fornecida, a fonte dessa escritura é o próprio Deus, ela compartilha caráter do próprio Deus, característica do próprio Deus. Como Deus está vivo, a palavra de Deus também é viva. Mais do que isso, o autor está dizendo para a gente aqui que quando nós nos encontramos com a palavra viva, nós nos encontramos, podemos concluir assim, com o próprio Deus vivo. Esse papel que nós carregamos, ou aplicativo que nós consultamos, não tem poder nenhum em si. É simplesmente uma forma, uma ferramenta. Mas o conteúdo da Escritura faz algo no coração do homem que nada mais faz. E por meio dessa Escritura é que o homem pode se encontrar com o seu Criador. Separado há tanto tempo da sua fonte de vida, aí sim, por meio dela, nós podemos encontrar Deus. As pessoas perguntam, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Nós sabemos, Deus é todo poderoso, é onipresente, nada pode conter Deus, um lugar como esse não pode conter. Mas, meus queridos, foi um ato da graça do Senhor que Ele estivesse revelado nessas Escrituras de forma perfeita, ou da forma perfeitamente necessária e útil para que nós conhecêssemos esse Deus a quem nós adoramos. Sempre que essa palavra é falada, lida, ouvida sob a direção do Espírito Santo de Deus, Deus está presente no meio do seu povo, para exortar, para consolar, para fortalecer, para falar aos nossos corações como nada mais fala. Essa é a grande diferença da Bíblia para vários outros livros, biografias que temos na história, livros de sabedoria e cultura. Por exemplo, nós podemos pegar uma biografia de Gandhi. Nós vamos ler um livro que ele fez, a sua biografia, ver a sua trajetória, a sua visão de mundo. Vamos aprender muitos fatos sobre a sua pessoa, mas algo que esse livro nunca vai fazer com que a gente consiga conhecer Gandhi verdadeiramente. Por quê? Porque ele está morto. Essa não é verdade com as Escrituras. Isso não é realidade nessa palavra de Deus, porque o autor está vivo. Aquele que soprou essa palavra para homens de Deus, aquele que
disse o que deveria ser escrito usando a personalidade desses homens, é aquele que continua hoje aplicando essa palavra aos nossos corações e não deixando que essa palavra fique ultrapassada. Por isso que nós dizemos que essa palavra é viva em todo o tempo. Ela não precisa de nenhum ato humano para realinhar, reformar, mudar as suas verdades, porque ela é viva e aplicável da forma que ela está aqui. A principal forma, meus irmãos, de conhecer a Deus não é a nossa experiência, mas é a Escritura. É o poder de Deus que atua por meio dela, para que nós encontremos com Deus verdadeiro, todo-poderoso, que continua hoje, como nessa noite, falando ao coração de pessoas em todo o mundo. Essa é a única forma. Toda espiritualidade, toda vida sob o título de cristã, que despreza o valor da palavra de Deus, toda espiritualidade que é moldada fora da palavra, é uma espiritualidade falsa. Por isso que a gente não pode se relacionar com as Escrituras de forma superficial, de forma leviana. Porque se entendemos que é a voz atual, dinâmica, viva de Deus para os nossos corações, se nós estamos nela, encontrando o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, meus queridos, cada encontro com essa palavra deve mudar a nossa vida. E nós precisamos ansiar por estar diante dela, em todos os dias que podemos viver. E o texto continua no versículo 12. Ele diz que além de viva, essa palavra é eficaz. Quer dizer que essa palavra é poderosa. Outra tradução possível, essa palavra é atuante. Há ainda uma outra tradução mais próxima aí. A palavra usada aqui no grego é uma palavra da qual deriva para a gente a palavra energia. Então quer dizer que essa palavra é energizante. Ela tem um poder, ela tem uma ação direta naquele que tem contato com ela. Ela não é somente viva, ela também é ativa. Ela não somente fala coisas, ela faz coisas transformadoras. Ela age na vida daquele que dá ouvido a essa palavra. Ela muda corações. Quem obedece a essa palavra tem realmente os efeitos dela sendo aprofundados no seu coração, como nenhuma outra palavra pode fazer. Ela não simplesmente ilumina a mente, como outros livros de sabedoria humana, trazendo ali só um mero conhecimento a mais. Essa palavra transforma vidas, para que haja na vida do leitor que obedece a essa palavra um antes e um depois, porque é por meio dessa palavra que a fé em Jesus Cristo mora nos corações, e aquele que é poderoso para transformar toda a realidade entra em ação. Meus queridos, foi pelo poder e eficácia da sua palavra, a atuação, a atividade da sua palavra, que Deus trouxe o mundo à existência. Foi pelo poder da sua palavra que Jesus Cristo conseguiu afastar aquelas mentiras do diabo na tentação. A gente vê isso em Mateus 4. Foi pela palavra também que Jesus fez milagres extraordinários, com coisas que são narradas, impactantes para nós até hoje. Uma pessoa morta há 4 dias, ele fala: Lázaro, sai para fora. A sua palavra atuante. Diante de uma tempestade violenta na travessia do mar da Galileia, ele fala simplesmente: aquiete-se, acalme-se, e tudo se dobra, silencia imediatamente. E de forma poderosa, antes de tudo isso, o autor aos Hebreus coloca no capítulo 1, versículo 3 aí: o poder da palavra de Deus é aquele que faz com que esse mundo não desmorone, com que nós não sejamos autodestruídos pelos nossos corações duros. Ele diz lá: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Não podemos achar que essa palavra com seu poder ficou no passado, porque ainda hoje esse mundo só é sustentado pela palavra do Senhor. Essa palavra continua a fazer coisas grandiosas. Se nós podemos almejar como igreja, crescer, avançar, alcançar novos espaços, ampliar fronteiras, se nós podemos confiar que em lugares onde o Evangelho não tem tantas portas abertas como estamos em tempo de campanha de missões mundiais, mas nós cremos totalmente que Deus continua atuando nesses espaços e nada é capaz de frear a sua palavra. Paulo, ele fala isso na segunda carta a Timóteo: eu posso estar preso, meu corpo pode estar sendo afligido por diversas lutas, mas essa palavra nunca estará presa, ela não sofre limitação.
nós sofremos, mas essa palavra é ativa, atuante, poderosa. O mesmo texto de Timóteo 3,16, 2 Timóteo, diz que ela, por ser inspirada por Deus, ela é útil, proveitosa para o ensino, a repreensão, a instrução, fazendo que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda obra. Deus derramou por meio da sua palavra toda a virtude necessária para que a gente viva nesse mundo fazendo o que é a sua vontade. Enquanto hoje nós abrimos as redes sociais e vemos tantos influenciadores cheios de autoridade, ditando como a vida deve ser vivida, dando muitos conselhos sobre criação de filhos, sobre produtividade, sobre como você pode alcançar o seu potencial. Meus queridos, enquanto em prateleiras de tantas livrarias estão cheios de livros de autoajuda, nenhum deles tem o poder que tem essa palavra, porque ela carrega consigo não um poder pequeno, uma pequena amostra do poder de Deus, mas o poder completo de Deus vivo que atua por meio dela. O Deus Todo-Poderoso continua fazendo por meio dela. A terceira declaração, ainda no versículo 12, é que a palavra, além de viva e eficaz, poderosa, atuante, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ele assemelha aqui o autor aos Hebreus de forma parecida com o que Paulo faz no capítulo 6 de Efésios, quando fala da armadura de Deus. Ali ele fala mais uma vez da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De todas as ferramentas, todos os itens daquela armadura, é o único que serve tanto para defesa quanto para ataque, nesse mundo de batalhas, nesse contexto da igreja militante. E o autor tem a mesma ideia que Paulo tem ali. Ele usa como ilustração a arma mais afiada, mais eficaz que um soldado romano tinha à sua disposição. Uma espada curta de 2 gumes que era chamada de gládio naquele tempo e era instrumento necessário para todo soldado. Todo mundo tinha essa arma à disposição. Ela era extremamente afiada a ponto dela conseguir penetrar qualquer couraça, da mais resistente que fosse. É uma espada assim que João vê saindo da boca de Jesus em Apocalipse 1, versículo 6. Da sua boca sai uma espada afiada. É a mesma coisa aqui, o mesmo termo usado quando ele estava lá na ilha de Patmos. Da mesma forma, meus irmãos, a ilustração não é à toa. A palavra de Deus, ela foi feita para penetrar a substância mais dura de todo o universo. Não é o granito, não é o diamante, mas é o coração do homem. Não há couraça mais dura do que o revestimento que o pecado trouxe para o coração da humanidade. É um coração de pedra, duríssimo, incapaz por si só de ser amolecido. Mas essa palavra tem acesso a ele como nada mais tem. Essa palavra penetra, ela age por nossos conselhos. E nós damos muito normalmente, muitos. Nós chegamos ao ouvido de algumas pessoas, tocamos a superfície no máximo, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele tem acesso, por meio dela, a nossa fonte de vida, de onde procedem todos os nossos impulsos para a existência. Ele consegue alcançar. Ele alcança o espaço mais profundo do coração do homem, a ponto, como diz o texto, de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A ideia aqui não é literalmente que a palavra de Deus divide alma, corpo e alma e espírito, mas é uma ilustração que a palavra de Deus consegue acessar tudo que diz respeito ao homem. A dimensão mais profunda, mais escondida, um lugar que ninguém mais tem acesso. E quando ela penetra, ela é mais precisa do que o bisturi do cirurgião mais experiente. Ela age no detalhe. Ela age naquele ponto ali que não tem como você esconder de ninguém, até as partes mais delicadas da vida. Quando ele fala que divide corpo, alma e espírito, juntas, medulas, o que o autor quer dizer para a gente não é outra coisa, senão que essa palavra mexe no homem como um todo. Essa palavra não age somente em uma área da vida, que é chamada de vida religiosa por muitos de nós, mas todos os aspectos da vida humana. O homem por inteiro, ele pode ser completamente desconstruído e reconstruído por meio dessa palavra. Ela tem poder absoluto.
nossas decisões, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas crises, sobre as nossas dúvidas, sobre tudo aquilo que nos aflige. Essa palavra tem poder, porque ela não é um instrumento simplesmente de conhecer a Deus. É importante, é maravilhoso isso, mas por ser um instrumento de conhecer a Deus, nosso Criador, pela graça de Deus, ela também é um instrumento para que nós nos conheçamos. A gente vai se encontrar nessa palavra, entender aquilo que Deus nos criou para ser, como fomos criados, o que temos como atributos da parte de Deus e também o que deu errado. Essa palavra é a verdade absoluta sobre a história, mas também sobre a história das nossas vidas. Nós vemos nessa palavra coisas que ninguém nunca disse antes, coisas que ninguém nunca nos contou em qualquer outro momento. Ela nos convence que nós não somos tão bons como nós pensamos. Essa palavra nos convence que nós precisamos de mudanças radicais para que tenhamos uma vida feliz nesse mundo. Mas não apenas isso. Ela não só evidencia e fala agora, se vire, resolva o problema. Ela age em nosso coração, para que essas mudanças possam ser consistentes e não meramente maquiagens superficiais que nós somos capazes de fazer. Nenhum de nós pode mudar a própria condição do coração. Nenhum de nós pode mudar a própria natureza, mas essa palavra, graças ao Espírito que por ela age, pode transformar o nosso coração, para que sejamos transformados de tal forma que chega Paulo a dizer, assim que se alguém está em Cristo, é nova criação, foi refeito, não é mais a mesma pessoa, é uma pessoa completamente diferente. Além disso, ainda no versículo 12, já avançando para o versículo 13, vai dizer o seguinte: essa palavra julga os pensamentos e intenções do coração, e o 13 vai dizer: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Meus irmãos, a posição dos nossos corações, nossos pensamentos e intenções podem estar guardados, escondidos, protegidos contra a pessoa que está mais perto de cada um de nós, compartilhando conosco o dia a dia, grandes momentos da nossa existência. Mas, meus queridos, nunca estarão escondidos diante de Deus. Essa palavra consegue falar ao nosso coração como nada mais fala, e ela consegue escancarar o nosso coração diante de Deus como nada mais vai fazer. Davi, ele escreve no Salmo 139, do versículo 1 ao 3, Senhor, Tu me sondas. O Senhor me conhece profundamente. O Senhor sabe quando eu me sento. O Senhor sabe quando eu me levanto. Conhece muito bem os meus pensamentos. Sabe quando eu trabalho, sabe quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de Ti, a ponto da palavra sequer ter saído da minha boca, e o Senhor já conhece tudo que eu vou falar. Por meio dessa palavra, Deus julga as nossas intenções. Deus coloca um justo, reto juízo diante de todas as nossas motivações. Não importa se queremos maquiar as nossas intenções para outros. Quando estamos diante dessa palavra, não tem como você esconder a sua motivação. Ela alcança você de uma forma que ela te expõe, e ela diz de forma definitiva, inegociável, o que é certo e o que é errado. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas afirmam: só quem pode me julgar é Deus. Não julgueis, essa é a máxima usada hoje. Só que nós temos um instrumento do juízo de Deus diante de nós. Assim como essa palavra trouxe o mundo, o universo, a existência, é somente por ela que todas as coisas permanecem em ordem, servindo ao propósito de Deus. Nós não temos no mundo várias verdades atuando, vários caminhos disponíveis sobre a vontade do Senhor. Jesus, na oração sacerdotal, ele é exclusivista. Em João 17:17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De forma definitiva. Não importa se as pessoas acumulam diferentes visões de mundo. Ah, mas eu não concordo com o que diz a Escritura. Eu não concordo com essa forma de interpretar a realidade. Não importa se cada um tem sua forma de lidar com o mundo. Não importa também se muitos passam a vida inteira desprezando o que diz essa palavra, fazendo pouco caso na incredulidade.
até as pessoas que desprezam essa palavra de Deus não podem se desviar do fato de que vão ser julgados por ela, por aquilo que está no seu conteúdo. Ouçam ou não aquilo que essa palavra diz, essa palavra será usada para o nosso julgamento, por aquele que foi constituído juiz de vivos e de mortos, e que todos um dia comparecerão diante do seu tribunal. Por meio dessa palavra, é nela que nós vemos que o juízo de Deus para suas criaturas é um juízo severo. Isso porque hoje nós temos a graça atuando de uma forma extraordinária. A misericórdia de Deus é tanta que nós olhamos para essa palavra aqui, e além de Deus ter sido totalmente bondoso, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados, para ser condenado no nosso lugar, sem culpa, Deus revela na sua palavra tudo aquilo que vai acontecer na história. Ele mostra de onde nós viemos, de onde o mundo surgiu, quais foram as etapas anteriores da história da salvação, em que momento nós estamos, como devemos viver e o que nos aguarda no futuro. Nessa palavra, passado, presente e futuro estão escancarados diante de nós, para que nós não sejamos surpreendidos. Viver ignorando isso aqui, então, é mais uma vez uma tremenda insensatez. Israel, esses israelitas que foram deixados no deserto, que pereceram, eles foram julgados pela palavra de Deus, pela lei que foi entregue por meio de Moisés. E aqui nós estamos diante da palavra daquele que é superior a Moisés, pela Bíblia, que é inteiramente a palavra de Deus. Nós julgamos os israelitas em diversos momentos. Como é possível que viram água saindo da rocha, coluna de fogo à noite, pão caindo do céu, e ainda assim eles ficaram incrédulos? Mas, meus queridos, o mesmo juízo é colocado diante de nós. Eles não acreditaram em Deus, não acreditaram nas suas promessas, não acreditaram na sua palavra e pereceram. E a mesma coisa acontece conosco. Olhem aí o que diz Jesus Cristo no Evangelho segundo João, capítulo 12, 47 e 48. João 12, 47 e 48. Ele diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Uma palavra forte da parte de Jesus Cristo. Nenhum de nós, reconheça ou não, que a Bíblia ela é viva, que a Bíblia é eficaz, que ela é penetrante, poderá escapar do juízo de Deus por meio da sua palavra já anunciada. Embora essa palavra tenha sido escrita em tempos, em culturas distantes, essa palavra continua tocando o nosso coração, atingindo a totalidade da nossa existência, e ninguém, meus irmãos, pode escapar do poder dessa palavra. Se nós não confiamos nela para dirigir o poder, dirigir as nossas vidas e nos guiar até o centro da vontade de Deus, se nós não confiamos no poder dessa palavra para transformar os nossos corações, para mudar a nossa vida por inteiro, nos aproximando do nosso Criador, ainda assim, nós vamos testemunhar essa palavra sendo usada. Aquilo que já foi dito, nenhuma novidade vai ser acrescentada. Aquilo que já foi dito, sendo usado para dar o destino das nossas almas. Descanso eterno ou tormento eterno. É por isso que o autor encerra esse trecho aqui, que fala do descanso de Deus, tratando do valor da palavra. Não tem como nós acharmos que desfrutaremos desse lugar de alívio para os fardos, de descanso para a alma, para toda a eternidade, quando nós estamos caminhando de forma semelhante a uma geração que pereceu. Como escaparemos nós se negligenciarmos o que está dito nessa palavra? Se não tivermos fé em cada linha que está escrita, se nós não confiarmos em cada promessa que foi feita, de que ainda que tarde, Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Se nós não acolhermos essa palavra no nosso coração, estamos perdidos. Porque somente pelo poder dessa palavra em atuação hoje nos nossos corações, daqueles que creem em Jesus Cristo, nós vamos chegar ao lugar designado por Deus para o seu povo.
Porque essa espada afiada, ela corta a nossa dependência do pecado. Essa espada afiada corta as ligações que nós temos profundas com o mundo em uma cultura que jaz do maligno. Porque essa palavra expõe o nosso coração diante de Deus, faz com que reconheçamos o nosso próprio estado. E aí nós percebemos a grandeza do amor do nosso Senhor. E somente depois do nosso coração escancarado por essa palavra, nós vemos a real necessidade que nós temos de um Salvador. Antes do nosso coração ser alcançado por essa espada afiada, todos nós nos achamos autossuficientes, plenamente capazes de conduzir sua própria história. Mas quando nós vemos um texto desse, nós somos convencidos plenamente, meus irmãos, que não temos sabedoria para conduzir a vida. Nós não conseguimos enxergar um palmo adiante do nosso próprio nariz. E o nosso coração, que parecia ser um guia confiável, não é confiável em coisa nenhuma e só vai nos levar para o abismo. É também por meio dessa palavra que nós ouvimos a sua pregação, a sua exposição sobre Cristo, do Evangelho, a boa notícia, e o nosso coração é habitado pela fé. E agora a nossa esperança de um futuro glorioso é renovada, apesar de um presente de lutas e dificuldades. Era isso que aqueles cristãos precisavam lembrar para que não abandonassem a fé. E é isso que nós precisamos lembrar hoje, para que as lutas, as grandes dificuldades, as aflições não sufoquem a nossa fé, que é a única vitória que vence o mundo. É a única ferramenta capaz de nos manter firmes em um mundo que nos agita, nos desanima, nos pressiona. É somente por essa palavra que vamos prosseguir sem desanimar, sem esfriar, sem esmorecer. Para isso, meus queridos, já finalizando, reconheçamos então o valor inestimável dessa palavra. Não sejamos negligentes com ela. Leiamos essa palavra, meditemos nela. Oremos para que diante dessa palavra sendo lida, meditada, Deus escancare os problemas da nossa alma. Orando como salmista: Senhor, vê se há em mim caminho mau e guia-me pelo caminho eterno por meio da sua palavra, dos seus retos juízos. Orando a Deus para que diariamente, não uma vez na semana, mas diariamente em contato com essa palavra, nossos corações sejam motivados, entusiasmados, encorajados, consolados, até que nós entremos de forma definitiva no descanso da parte de Deus. Se por outro lado e por fim, você não tem certeza que entrará nesse descanso, não é uma certeza do seu coração, o que a palavra diz para você é hoje, ouvindo essa palavra do Senhor exposta, não endureça o vosso coração. Essa palavra dita nessa noite, ela mesma diz a seu respeito, que ela tem autoridade para julgar as suas intenções e fazer com que hoje você tenha a garantia de entrar nesse lugar de descanso. Para isso, crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele é a verdade absoluta da história, o único caminho para a salvação e a única vida verdadeira. Ele é o próprio descanso, como nós temos visto aqui. Ele é aquele que faz um convite, porque é o único que pode dar esse lugar para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vos darei descanso. Que nós, andantes nesse mundo, vagantes nessa realidade de pecado, estamos cansados? É fato. Que há um lugar de descanso? Também é fato. A nossa resposta deve ser atender imediatamente esse convite, para que o nosso coração se encha de esperança, conforto e alegria, porque essa palavra também nos garante de forma eficaz, poderosa, atuante, enérgica, como vimos no termo lá. Se com a boca você confessar que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, não talvez você entre no descanso, mas você está salvo e o descanso será uma realidade para você. Vamos orar?